Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Disse, pois, Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, isto antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor, em toda dor nunca me deixará. Se vivo por fé, Ele me guardará. Ouvintes, o maior obstáculo que os judeus tiveram para transpor quando Jesus estava entre eles era de como ele, sendo homem, todavia fazia a si mesmo Deus. Eles não podiam ver como Deus podia habitar em carne humana. E em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre habitou no homem. E sempre foi esse o grande obstáculo. Apesar de ser parente, ser sobrinho, ser da mesma família, comer do mesmo prato, viver sob a mesma tenda, Ló não pôde ver quem era Abraão. Agora vejamos, pensemos um pouquinho. Se nós vivêssemos naquele tempo, com quem que nós estaríamos? Qual seria a escolha que nos atrairia? Sodoma era como o jardim do Senhor. A razão, diria, Ló escolheu melhor. Foi mais sábio. Mas ele se esqueceu, isto é, ele nunca pôde ver em Abraão aquilo que os judeus não puderam ver em Jesus. O homem é o agente de Deus. Agora, Deus tem homens especiais. Há homens que fazem diferença. O profeta diz:
que Deus não destruiu a Moisés porque ele respeitou o ofício que estava em Moisés. Ele disse: não importa o quanto Moisés falhou, mas Deus conhecia o seu coração. Não importa o quanto Davi falhou, mas mesmo falhando, o seu coração não deixou de ser um coração segundo Deus. Abraão também falhou, mas nem por isso deixou de ser um homem especial. Fiquemos com esta pergunta: qual a escolha para nós naqueles dias, se vivêssemos lá, seria a melhor? A de Abraão ou a de Ló? Ló escolheu a região que era como o jardim do Senhor, enquanto Abraão ficou com o pior. Vamos repetir: o homem é o agente de Deus. O segredo está em você distinguir entre todo o mundo, entre toda a beleza, sendo livre, escapando-se da concupiscência dos olhos, da soberba da vida e da arrogância. Em cada geração, Deus fala ao seu povo através de lábios humanos. Ele sempre escolhe alguém ou algo que ele possa usar. Bem-aventurada a nação, bem-aventurado o povo, bem-aventurado o indivíduo, a família que pode distinguir isso. E Jesus se referiu a eles como sendo um tal tropeço sobre Abraão. Ele disse-lhes: se vós chamais a vós mesmos os filhos de Abraão, Abraão, vosso pai, viu o meu dia e se regozijou ao vê-lo, Abraão, o profeta. Agora, pensemos na grandeza disto. Como isso fecha toda a razão e nos coloca somente no lugar da fé. Por que queriam eles ser filhos de Abraão agora? Filhos de Abraão? Se eles realmente fossem filhos de Abraão, eles identificariam que Deus estava em Jesus Cristo. Todo mundo cristão quer ser filho de Abraão. Para começar, Abraão viu 3 pessoas e não falou meus senhores. Ele disse meu Senhor. Ele distinguiu entre os 3 o Eloí. Ele sabia que os demais, os outros 2, eram anjos. Era uma teofania, era Deus manifestado ali. E ele nunca disse meus senhores. Paulo disse: assim como ele é, nós o veremos. Sadum Sundar-Singh teve essa experiência. Tantos outros tiveram essa experiência. Quando chegaram lá, não viram 3, só viram um apenas. Que grandeza, que maravilha! Mas somos filhos de Abraão, todos? Se somos filhos de Abraão, temos a mesma revelação de Abraão. Em cada geração, Deus fala a seu povo
através de lábios humanos. Agora pensemos dessa forma como filhos de Abraão. E sem dúvida que Jesus estava se referindo a eles, que ele lhes tinha provado que ele era o Messias, porque o sinal do Messias lhe estava seguindo. Se Abraão vivesse naquela hora ali, no tempo quando Jesus se manifestou, ele o adoraria como Deus. Ele não estaria entre aqueles que rejeitaria a Jesus Cristo. E isso acontece com todos os eleitos de Deus, com todos os filhos de Abraão. Em cada era da igreja, os filhos de Abraão reconhecem a mensagem da hora, o mensageiro que Deus está usando para aquela era, para aquele momento. Isso é uma matemática. Isso não pode falhar. Todos os filhos de Abraão creram em cada mensageiro da sua respectiva era da igreja. Agora, quando Abraão, a quem eles consideravam pai deles, se encontrou com Deus, ele estava também em carne, como Jesus, o Messias. Deus estava em carne. O Emanuel, o Deus conosco, estava ali. Era filho porque havia nascido de mulher. Da mesma forma, quando Deus se encontrou lá no passado com Abraão, ele o reconheceu como Senhor. Agora, os filhos de Abraão também deveriam reconhecer. Reconheceriam como reconheceram. Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Habitar, é claro. Agora, essa é uma chave que não tem como escapar dela. É muito claro. Isso acalenta a alma, alimenta o espírito do Filho de Deus. Quando Abraão, o qual eles consideravam pai deles, se encontrou com Deus, esse Deus também estava em carne, porque ele comeu a carne de uma vitela, comeu pão de milho, bebeu leite com Abraão e manteiga, ali na presença de Abraão. E todavia, ele era Deus, e Abraão sabia disto. Deus chegou lá com os pés poeirentos, sujo de poeira, recebeu água para lavar os pés. Jesus disse na casa do Simão: essa não cessa de banhar os meus pés com lágrimas, mas tu não me deste água para lavar os pés. Mas se ali estivesse um filho de Abraão, ele teria lhe dado água para lavar os pés. Também teria dado para ele alimento, teria dado descanso para ele, como fizeram Marta, Maria e Lázaro. Guarida, como os filhos de Deus têm dado em cada era. Os filhos de Abraão dão guarida a Deus, manifestado em um homem, da guarida a sua mensagem. Isso não é apenas bonito, isso não é apenas para nos impressionar, isso é para nos esclarecer, nos levar a fazer uma escolha definida, porque a nossa escolha determina o nosso destino. Abraão
lhe chamou de Elohim, o qual é Jeová Todo-Poderoso. Um homem vestido de roupas, com pó no seu corpo, suado, cansado, se assentou sob uma árvore por causa da sombra e comeu carne e bebeu leite. Então aqueles judeus indiferentes, de coração cruel, egoístas e justos, não podiam crer que ele fosse o filho de Abraão e consideravam assim Abraão pai deles. Que engano! Como todos querem ser filhos de Deus, mas não podem reconhecer Deus em seu dia, sua mensagem. Como todos querem ser filhos de Abraão, mas não têm a fé de Abraão. Abraão creu nisso. Você está vendo quando Abraão estava sentado sob a sua tenda, porque ele havia feito uma escolha. E aquela escolha é trazida ante cada pessoa que nasce neste mundo. Você, mocinha, rapazinho, criança, senhora, varão, todos têm que fazer a sua escolha. Nós estamos vivendo num mundo religioso que está cauterizando a consciência do povo. Movimentos carismáticos acomodando a consciência do povo, fazendo comum o nome de Jesus. Hoje falar em Jesus não causa mais perseguição. Ser pastor é nobre, mas algum tempo atrás custava um preço. Veja, ele fez a sua escolha. Quando Ló estava escolhendo uma banda pelos olhos naturais, Abraão, naturalmente, ficou com a escolha pior para a razão, para os sentidos. Mas ali ele ficou exatamente no lugar de receber a visita de Deus. A árvore do bem e do mal é posta perante cada pessoa. Ela está aí dentro da sua casa. Ela está na escola, menina, criança. Ela está nas avenidas. Ela está em todas as partes, no serviço, no emprego. A árvore do bem e do mal é posta perante cada pessoa. E quando Ló, sobrinho de Abraão, e os pastores começaram a argumentar a respeito da terra, o que fez Abraão? Sendo um homem justo, um homem de fé, não quis peleja, contenda. O que ele disse? Somente que não haja discussão entre nós, que não haja gritaria, nervosismo, histerismo. Você somente escolha o seu caminho de ida. Abraão já havia discernido a Ló, porque quando ele disse, se você escolher a direita, eu irei para a esquerda, ou vice-versa. O que quer dizer? Eu sei que você vai escolher pelos olhos naturais. O lado que você escolher é exatamente o lado da carne. O mundo está escolhendo o lado da carne. E continua sendo crente como Ló foi, o justo Ló.
Essa situação surge na vida de cada crente, de cada pessoa, e está perante você neste momento. Está perante mim. Ló não pensou que ele iria se apostatar. Não. Você pensa que quem tem tomado este caminho de movimentos evangélicos, de música evangélica, de rock evangélico, pensa que está apostatado? Não. Porém, ele estava olhando diretamente para Sodoma, onde as coisas eram mais fáceis. E há muitas vezes que nós olhamos para o caminho mais fácil, atraindo exatamente aquilo que Ló atraiu sobre si. Eu não me unirei a esta certa igreja. Você sabe por quê? Eu tenho outra, tem tantas. Eu vou me unir àquela porque ela é a maior igreja na cidade e a sua doutrina é o caminho mais fácil. Ela é o jardim do Senhor, como Sodoma parecia. A Bíblia diz que parecia, ou era como. Ser como não é ser igual. O diabo ruge como leão, mas não é leão. Isto é certo. É como o jardim do Senhor. É como um Éden. Tudo fácil, é estrada larga, caminho fácil. E esse é o preferido pela mocidade, por quem quer viver sem cruz. Lembre-se, se você segue a Cristo, você será odiado pelas pessoas, porque Jesus diz: vos odiarão por causa do meu nome. Eles desprezam os crentes que creem na mensagem por causa do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Por causa de um profeta de Deus. Quando a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E a palavra ainda diz: pois todo aquele que viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições, e se você vem a Cristo, você não virá por alguma igreja, ou alguma denominação, ou algum credo, você virá pelo sangue, você virá pela revelação, você virá como Abraão. Analise agora, com quem você está? É com Abraão? Ou com Ló, gemendo por causa dos pecados de Sodoma? Eu vou ser deputado, porque lá eu vou consertar a nação. Vou representar o Evangelho. Consertar? Eu disse para um deles: você vai pôr sal em carne podre? Que Deus abençoe a você, minha irmã, meu irmão, que se encontra dentro da tenda de Abraão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do perigo me livrou. Ele estendeu-me a mão, guiou-me na escuridão, à luz do seu divino amor. Querido Salvador, O teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não
celestial mansão. Andando com Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. Jamais vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo meu prazer. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do perigo me livrou. Ele estendeu-me a mão, guiou-me na escuridão, à luz do seu divino amor. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão. Andando com Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. Jamais vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo meu prazer. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial